Estamos de volta com o Família Projeto de Deus. E hoje o nosso tema é mais que interessante, ele é necessário. Estamos falando sobre discernimento, que nada mais é o método para fazer boas escolhas. E para nós, que seguimos a Jesus Cristo, escolher aquilo que Ele deseja para as nossas vidas. Nós vamos aprofundar mais sobre o assunto, mas se você quer, de fato, fazer uma experiência profunda na espiritualidade naciana e conhecer os exercícios espirituais, saiba que a Século XXI está disponibilizando de forma totalmente gratuita a experiência dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Você pode fazer sua inscrição até o dia 7 de agosto, sem custo nenhum. Mas se você fizer essa semana a inscrição, você já começa a participar do fórum, que vai abrir agora, na sexta-feira. Para isso, entre pelo EAD, Século XXI. Eu não consigo ver o restante do endereço. Minha diretora vai baixar aqui, até ali eu já vou te falar. eadséculo21.com.br. Lá você vai procurar por curso e vai encontrar na aba de cursos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Então não se esqueça, até dia 7 de agosto. É uma das formas que a Século XXI tem disponibilizado para que você conheça, pelo menos um pouco, de uma experiência que é extremamente profunda, dos exercícios espirituais. Então voltamos para o nosso bate-papo explorando tudo que um jesuíta, companheiro de Jesus, mas de Santo Inácio, pode trazer para a gente. Padre, com discernimento a gente vai ouvindo, aprendendo a ouvir a voz do Senhor, como é que Deus costuma falar nas nossas vidas. Mas a gente também vai identificando aos poucos como é que essa segunda força que não vem de Deus, do mau espírito, como é que ele costuma atuar nas nossas vidas e quais são as entradas frágeis do nosso castelo. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. É importante, Como está lá na carta aos Efésios, é uma batalha espiritual entre dois reinos, entre o reino de Deus e o reino do inimigo de Deus. Então a gente precisa cada vez mais aderir a esse projeto de Deus. Então, acolhendo aquilo que o bom espírito nos sugere e rejeitando, repelindo aquilo que o mau espírito nos também coloca na orelha, vai aconselhando, mal aconselhando. Então, pela sua vida, pelos sentimentos principalmente que te vêm durante a oração, a gente vai aprendendo a discernir. Eu gosto sempre de dar um exemplo, por exemplo, uma pessoa que tem uma família estruturada, bem casada, com filhos, de repente na sua oração lhe vem um pensamento assim, larga tudo e vai ser missionário na África. Então, que sentimento você tem diante disso? Será que, como pode ser a sua vida, foi totalmente conduzida num caminho de felicidade, num caminho de relação com o marido, com a esposa? Formar uma família e de repente Deus te fala para você largar tudo e ser missionário na África? Será que é mesmo a voz de Deus? Ou será que é a voz do inimigo que Deus que está te inspirando? Seduzindo de uma forma como se fosse uma coisa boa, Então, o que você sente diante desse pensamento? Então, o sentimento é o fiel da balança nesse ponto, para discernir os pensamentos. Os pensamentos em si, exclusivamente os pensamentos, eles não são bons ou maus. O que dá o matiz, ou que dá a luz, se é bom ou mal, é o sentimento. Por exemplo, ser missionário na África, por exemplo, é uma coisa boa, mas pode ser uma coisa ruim. Depende da situação da sua vida. Então, este pensamento não é bom ou ruim. Agora, se eu tenho uma família, mas espera aí, que Deus é esse que ia me dar uma família e agora me fala larga tudo e vai ser missionário? Acho que não é muito Deus. Ou, pelo outro lado, uma pessoa, uma religiosa, um religioso, que está discernindo onde vai realizar a sua missão e Deus o inspira a ser missionário, por exemplo. Isso me dá um ânimo, ir para novas terras, anunciar, evangelizar, novas culturas, quem sabe é de Deus. Isso me motiva, isso me inspira. É outro sentimento. Certo. E uma regra que talvez ajude de discernimento é que tudo aquilo que vem de Deus é bom no começo, no meio e no fim.
Então, se aquele pensamento, o sentimento que brotou parecia bom, mas o meio e o fim não são igualmente bons, e mais do que isso, para Santo Inácio não é só o que é bom, é o que dá maior glória a Deus. Santo Inácio não se contentava em simplesmente fazer o bem, né, padre? É isso Tinha mesmo. ser o magis, né? O que mais dá glória a Deus. Essa é uma expressão muito cultivada e muito querida para Santo Inácio e para nós jesuítas. Essa palavra em latim significa magis. Magis significa o mais, o além, né? Então Deus não nos criou e não nos cria constantemente para sermos bonzinhos ou para sermos alegres. Nós somos filhos e filhas amados de Deus. Então somos criados para o mais, para ter felicidade, né? O próprio Jesus fala no Evangelho de João: eu vos darei vida e vida em abundância. Não é qualquer vidinha. Exato. Não é qualquer mediocridade, não é qualquer sofrimento, é vida em abundância. Então, onde passa essa abundância da vida de Deus? Pela minha vida, pelo meu cotidiano. Como eu experimento essa riqueza, essa enormidade da vida que Deus quer me dar. E Padre Jonas, quem está em casa nos assistindo agora, assim como eu, aqui, pode ficar com a seguinte dúvida. Então eu vou ser um pouco essa voz de quem está em casa. Ótimo. Ao ouvir todo esse nosso bate-papo, toda essa nossa conversa, algumas coisas ficam um pouco mais claras, mas que não são tão fáceis assim de serem compreendidas. Por exemplo, então existe uma vontade de Deus e é possível ouvir, é possível sentir essa vontade de Deus? Pelo que a gente foi conversando aqui, aparentemente sim, pelas moções, não é isso? Bom espírito, mau espírito, parece que isso é da vontade de Deus. Olha, como você deu no seu exemplo, ser missionário da África não significa que isso seja bom ou ruim, depende da vida da pessoa, se isso é coerente com a vida daquela pessoa. Exato. E aí a vontade de Deus vai se encaixar aí. Muito bem. A pergunta então é a seguinte, que muita gente pode estar se perguntando em casa. E se eu então me deixar levar pelas minhas orações, pelas minhas reflexões, tentar descobrir essa vontade de Deus e sentir que, olha, essa opção aqui é a vontade de Deus. Como é que eu confirmo isso depois? Como é que eu tenho certeza, olha, foi a vontade de Deus, eu acertei nesse discernimento. Parece que era essa a vontade de Deus. Como é que isso acontece, Padre Jonas? Isso é uma pegadinha aí, né? Vou começar no mais simples, depois eu entro mais no tema. Você tocou um ponto importante que é: eu faço esse movimento de discernimento sozinho, não é bom. Eu estava pensando isso, ter um diretor espiritual, Isso. Alguém que vai te ajudar a discernir sobre aquilo, não é isso? Alguém que seja mais familiarizado com o método inaciano, certo. Que provavelmente já passou por essa experiência dos exercícios espirituais, que pode um pouco te ajudar, porque para nós jesuítas a gente não considera diretor espiritual ou orientador espiritual. Quem dirige e orienta é o próprio Deus, através do seu Espírito. Então, os jesuítas acompanham espiritualmente a experiência da pessoa com Deus. Da outra pessoa. A relação da pessoa com Deus, né? Quem guia e quem dirige é o Espírito Santo. Certo. Então, essa pessoa que acompanha, na verdade, ela está fazendo o papel da própria igreja. Né? É a igreja que acompanha, a igreja que ilumina, a igreja que conduz o filho ou a filha amado em direção a Deus. Então, é importantíssimo ter um acompanhante espiritual. Ter alguém versado no método que pode te ajudar. Ele não vai tomar decisões, sim, não vai fazer escolhas. Talvez uma imagem que eu gosto que me ajuda é a estrada, né? Sim. A estrada tem várias pistas, eu posso fazer a opção de andar em alguma pista e o acompanhante só vai me ajudar a não sair da pista. Fora, certo. Nem para um lado, nem para o outro. Agora, quem escolhe que pista da estrada vai andar sou eu. Entendi. Né? Ele me dá a baliza, o balizamento. Você anda por aqui, aqui está na contramão. Será que você vai por aqui? Aqui é o acostamento, aqui está a terra. Certo. Você quer ir por esse caminho, você vai. Mas... Você tem a liberdade. Isso, porque Deus dá liberdade para a gente, não é isso? Outro ponto importantíssimo, a liberdade. É isso. Segundo o dom de Deus. E se a gente não souber o que fazer com a liberdade...
vira libertinagem. Vira. Que é o que a gente está vendo aqui, infelizmente, hoje, muitos jovens que querem a liberdade. Eu quero ser livre, eu quero ser dono da minha vida, não tem maturidade para isso e acaba estrupiado na vida, né? Deus tem os seus caminhos, né? E a gente não sabe por onde que vai passando. É isso mesmo. Às vezes, o quebrar uma cara aqui vai ser uma possibilidade lá na frente, mas nunca se sabe. E nesse caminho, padre, a gente vai, como cristãos e nos exercícios, olhando sempre para Jesus. E a mensagem que o Miguel deixa para a gente é justamente nesse sentido. Boa noite a todos. Jesus, em sua caminhada, sempre pensou no próximo. E esse foi um dos seus maiores ensinamentos, em pensar, amar o próximo como a si mesmo. Assim, sendo cristão, seguidor de Jesus, pensar no outro nas minhas escolhas é ser coerente com os ensinamentos de Jesus. Obrigada, Miguel. Que linda mensagem. Esse propósito mesmo que a gente tenta nos exercícios e na nossa vida cristã, né? De olhar para Cristo e ir se configurando a Ele. O Edinaldo diz assim: estava eu e minha esposa sem ir às missas, sem rumo. Pedi para Deus nos guiar. E foi quando minha esposa colocou minha filha na catequese. Foi um começo do discernimento muito bom que tomei. Hoje entrei para a vocação. Que lindo! Olha que bonito. Aí eu acho que seria legal, Edinaldo, a gente comentar uma regra de discernimento, que é assim: para as pessoas que estão um pouco frouxas na fé, estão mais voltadas para a parte material e já não querem muito saber de Deus, o bom espírito vai mordiscar a consciência, Santo Inácio diz. E parece que foi isso que aconteceu com Edinaldo, quando ele falou: poxa, vou colocar minha filha na catequese. E a partir daí a coisa deslanchou. A Mônica também deixa uma mensagem para a gente. Boa noite. Nessa batalha de sentimentos entre o bom e o melhor, quais seriam as consequências espirituais em escolher algo bom ao invés daquilo que seria melhor para mim? Excelente pergunta, Mônica. Seria o não magis, né? Seria viver uma felicidade, seria viver um plano de amor, mas não o magis, não o maior plano de amor, a maior felicidade na tua vida. Sendo que Deus vai continuamente se revelando na sua vida e a partir das suas escolhas você vai buscando sempre em Deus atingir essa felicidade. Perfeito. Mas como disse a Silvia, na liberdade, na sua liberdade. E nós temos mais uma participação aqui, que chegou através do nosso call center, que é da Branca Aparecida Camolês Soares. A Branca, lá de Louveira, São Paulo, diz o seguinte: sou sócia fiel desde 2005 e estou gostando muito do programa. Assisto sempre e parabenizo a todos. Muito obrigado, Branca. Obrigado pela sua audiência e por estar participando conosco aqui desse nosso bate-papo. A Renata falou uma coisa que é importante, que dentro dos exercícios espirituais, neste livro que vai ser sorteado, estão presentes essas regras de discernimento. Santo Inácio dá como que uns toques que nos ajudam a alinhar o nosso discernimento. Então, um é esse, um outro também presente é que quando a gente está desolado, quando a gente está triste, acabrunhado, afastado de Deus, não é o momento para se fazer uma decisão, para se tomar uma decisão, para se fazer uma mudança de vida, para mudar o rumo. As decisões, as escolhas, as opções, eu faço quando eu estou amparado, acolhido, consolado por Deus. Naquele movimento do Espírito que me leva, que me incentiva, que me anima. Ali é o momento da escolha, da escolha na luz e não nas trevas. Então, e a gente vê tanta gente, parece que tem medo de se aproximar de Deus, né? Porque às vezes está com um peso na consciência, eu fiz isso e não consigo, não tenho cara para chegar na presença de Deus, não tenho coragem de chegar num sacerdote para confessar, né? Então, eu digo para você, se aproxima de Deus. Deus, assim, está de braços abertos te esperando. Ele realmente quer que todos nós nos salvemos, né? Então, quando a gente se aproxima dele, é a chance que ele está. Na hora que a gente dá
uma olhadinha para ele, ele já vem com uma dedada de mel para nós e enche a nossa vida de alegria, não é, Rê? Isso que você está dizendo é a continuidade dessa regra de discernimento que o Padre Jonas acabou de falar. Né, que a nossa produtora preparou uma tela com essa regra de discernimento, legal. que diz assim: em tempo de desolação não se toma decisão nenhuma, a não ser buscar mais a Deus, que é o que a Silvia acabou de falar, fazer esse movimento de buscar mais a Deus. Então esse tempo de pandemia está propício para a gente buscar mais a Deus, Com né? certeza. Porque a gente está vendo tanta gente desolada, né? Num tempo de desolação a gente está aqui passando, né? Então não é hora de tomar decisão, é hora de aquietar o coração, se aproximar mais de Deus, não é? A não ser que eu esteja consolado por Deus. Sim. Mas você tocou numa coisa importante, que a gente realmente se afasta de Deus quando está numa situação de pecado, de não satisfação, ou de tristeza, ou mesmo de depressão. Como você disse, esse é o momento de se aproximar de Deus, porque uma das maiores graças de Deus é a misericórdia. A Sim. misericórdia de Deus, como o próprio Papa Francisco tem insistido muito, Deus é misericórdia. Então é na misericórdia, no perdão, na compaixão de Deus que o amor se revela e que a salvação acontece na nossa vida. É preciso dar esse passo, é preciso tomar essa decisão de buscar o Senhor, para que ele se deixe encontrar, como você mesmo disse. E aí sim, acolha, renove, fortaleça, perdoe, abrace o irmão e dê uma vida nova. Padre É Jonas, uma delícia. Eu vou só chamar uma participação aqui, um minutinho. Olha, o Firmino está participando aqui com a gente e ele diz assim: boa noite, hoje estou amargamente arrependido por não ter tido sabedoria para agradecer e aproveitar uma maravilhosa oportunidade que Deus me concedeu. Pedi demissão de um trabalho ótimo por falta de visão de vida. Perdi uma namorada que ainda hoje amo com essa decisão infeliz. Tudo fruto de uma decisão errada. O que devo fazer? Firmino, muito obrigada pela sua participação. É duro, né, meu irmão? De repente você olha para trás e fala, nossa, não devia ter feito. E aí o que faz, padre, quando a gente olha para trás e se arrepende das decisões que tomamos? Primeiro, buscar em Deus a luz para caminhar. E se você é uma pessoa de fé, se você é uma pessoa que busca a Deus, a decisão não foi errada. Se houve a luz de Deus aí, alguma coisa ele está querendo te ensinar, alguma coisa ele quis dizer. As nossas suposições, de repente aquele era o emprego ideal, de repente aquela era a pessoa maravilhosa, mas se eu busco a Deus, houve algum motivo para não ter se realizado. Cabe a você buscar na oração essa luz de Deus para essa sua situação. De repente vem uma namorada melhor e um emprego melhor, né, padre? Não se sabe. Padre Jonas, diante inclusive dessa pergunta do Firmino, de forma muito breve, ao ouvir a conversa, a gente fica logo com vontade de fazer discernimento de tudo, né? Bom, agora eu vou colocar tudo em oração, vou querer saber qual é a vontade de Deus, mas afinal, a gente precisa fazer discernimento para tudo, para todas as decisões que a gente tiver que tomar na sua vida ou não? Como é que funciona isso? Já pensou, né? A gente não iria fazer mais nada na vida, viro à direita ou viro à esquerda? Vou no banheiro ou vou na cozinha? Deito na cama ou deito no sofá? Não, né? Mas para as decisões, para as escolhas de vida, não é? Como, por exemplo, um emprego, como, por exemplo, uma namorada, pedir, né? Se colocar numa trajetória de pedir que a luz de Deus venha te iluminar e venha te conduzir. Deus não força a barra, né? Ele não mete o pé na porta e entra. Se você não vai em direção, a graça não acontece. Não é? A graça não força nada. Então eu preciso me colocar nessa trajetória, nesse desejo, nessa intenção. Senhor, ilumina a minha vida. Senhor, será que determinado emprego é bom para mim? Será que determinada pessoa é aquela que vai viver, vamos constituir uma família? Então, como eu vou me relacionando, como eu vou permitindo que a ação de Deus se concretize na minha vida? Agora, de qualquer forma,
se para grandes decisões a gente precisa fazer discernimento, talvez para começar o dia pudesse fazer uma oração de Santo Inácio, né? Começar o dia falando, Senhor, que todas as minhas intenções, operações e ações estejam ordenadas para o Senhor, com as suas palavras. É uma forma de pedir as luzes do Espírito Santo para que cada passo dado naquele dia seja conforme a vontade de Deus. Daí você deixa o discernimento mais complexo, mais difícil para as grandes decisões. E vamos ver quem foi, afinal, que conseguiu, ou que vai conseguir, porque eu vou sortear primeiro, né? Na verdade, ganhar os exercícios espirituais de Santo Inácio. Então, vamos ver aqui, dentre os nossos sócios, quem se tornou sócio, quem vai ganhar. Não pode olhar. Agora eu já peguei, agora eu tenho que olhar porque eu já peguei. A Elis Regina Leite, de São Paulo. Elis Regina Leite, de São Paulo, se tornou sócia hoje e foi a vencedora, então, do nosso sorteio. Vai ganhar aí, a produção vai entrar em contato com você para você receber os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Parabéns, Elis. Deixa eu falar uma coisa para Elis. Elis, vamos fazer um kit completo. Você ganhou o livro de Santo Inácio de Loyola. Foi escrito a partir da experiência que ele viveu. Essa experiência que ele viveu mudou a minha vida, a do Francis e a do Padre Jonas. Da Silvia mudou de outro jeito, mas com a gente foi pelos exercícios. Tá mudando, hein? Então, leva o kit completo. Você já ganhou o livro. Agora você entra ali no EAD da Século XXI e faz sua inscrição para poder fazer esse processo dos exercícios com acompanhamento individual. É isso aí, padre. E a gente está encerrando o nosso bloco, que passou rapidinho, e a gente queria uma bênção sua para nós e para quem está em casa, por favor. Então, dia 31 de julho, como falado, é o dia que a gente comemora Santo Inácio de Loyola. A gente, às vezes, pensa que a grande graça, ou ele foi santificado e canonizado porque fundou a Companhia de Jesus, mas a grande riqueza é dos exercícios espirituais. Amém. E que Deus nos abençoe, que Deus acolha cada um de nós. Muito obrigada. Boa noite.